vem ler o primeiro capítulo do meu livro, O que me dizem os Provérbios de Salomão. Oi, gente, eu sou Lidaiana Maia, autora de ficção cristã, escritora de dorama cristão. E aqui nesse canal a gente vai falar sobre maternidade, vida cristã e escrita, sobre livros, sobre literatura. Hoje nós vamos ler o primeiro capítulo do meu livro, O que me dizem os Provérbios de Salomão. Eu tenho ele em e-book na Amazon, você pode estar adquirindo. Esse aqui também é O que me diz Eclesiastes de Salomão. E eu tenho também lá na Amazon em e-book Jabes a Metamorfose, o meu livro, minha novela de ficção cristã. Também fiz recentemente aí versão Bobbie Goods, versão O que me dizem os Provérbios de Salomão, gente. Lindo, lindo caderno de colorir para vocês, tá certo? Hoje a gente vai ler aqui o primeiro capítulo do meu livro O que me dizem os Provérbios de Salomão, certo? Eu vou pegar aqui, vou ler pelo computador, porque a versão nova está a versão nova está justamente em e-book, né? Então, eu vou estar lendo com vocês e espero que vocês venham gostar, tá certo? Talvez venham estar querendo ler a partir do momento em que ouvirem, certo? Vamos lá? Com licença, esse aí é o meu lugar. O rapaz asiático mais lindo que Bruna Medeiros vira na vida, pigarreou e, parecendo estar sem a mínima paciência, bateu o pé quando a garota não se moveu ao seu chamado. Ele soltou o ar dos pulmões, tirou os óculos escuros, os colocando dentro da jaqueta de couro preta, encruzou os braços e, com sua voz grave e sotaque arrastado, pronunciou: "Eu gostaria de sentar na minha poltrona, por favor." Bruna o olhou e achou mesmo uma pena que alguém que detinha uma beleza tão incrível, já que parecia um ator de dorama, talvez o Lee Min-ho, fosse aparentemente arrogante / orgulhoso. Não pôde evitar julgá-lo. Só um momento. Finalmente, saindo do transe momentâneo, pegou sua bolsa e, ao verificar a passagem, notou que o estraga-prazeres realmente estava certo, fazendo a contragosto ter que mover-se para a poltrona do corredor. "Ok, senhor, acho que essa é a minha." Apontou sem muito interesse para o assento ao lado. Ele arqueou a sobrancelha esquerda e respirou fundo, parecendo entediado com aquela situação. Sentaram-se em seus respectivos assentos. O rapaz pegou seu notebook enquanto Bruna tomava sua Bíblia nas mãos para ler o primeiro capítulo de Provérbios. Aproveitaria esses dias livres para aprofundar sua comunhão com Deus e estudar mais sobre sua palavra. Finalmente de férias, Bruna morava em Fortaleza com a mãe e viajava para a Bahia, até a Praia do Forte, para conhecer a madrasta e tentar reatar alguns laços perdidos com Paulo, o seu pai. Veria também os avós, de quem estava morrendo de saudades. Ai, era só o que me faltava. O rapaz balançou a cabeça com desdém estampado em sua face e continuou: "Uma cristã fanática comigo durante todo esse voo, porque só assim mesmo para ler a Bíblia num avião." Arqueou a sobrancelha esquerda e cruzou as pernas. Surpreendida e de certa forma indignada, Bruna olhou nos olhos penetrantes dele. Eram lindos, mas pareciam audaciosos e diante daquilo ela parecia pequena. Quem aquele mal educado e metido a playboy pensava que era? Indagou em pensamento. A palavra fanática a transportou para uma noite que não esqueceria tão fácil. A fez lembrar do motivo de ter passado boa parte da vida sem um pai presente. Seus pais se separaram e isso a abalou. Ainda mantinha esperança de que seria uma família de novo e que ele mudaria. Paulo nunca havia agredido a mãe ou ela fisicamente, mas verbalmente, o que era doloroso também.
As brigas eram ouvidas pela maioria dos vizinhos até que ficou insuportável. Ao descobrir estar sendo traída pelo esposo com a funcionária do estúdio fotográfico que possuiu, Júlia o obrigou a deixar a casa, o que o fez voltar para a Bahia, onde há alguns anos haviam se conhecido, se apaixonado, namorado e casado. Paulo passou a administrar a pousada que seus pais, Joaquim e Marta, mantinham com dedicação, embora já fossem idosos, estavam ficando cansados, sobretudo das irresponsabilidades do filho. Apesar disso, mantinham sua fé e esperança firmes em Deus. Ainda em recuperação do duro golpe que sofrera, Júlia levantou a cabeça. Tinha uma filha com o sonho de ser advogada e uma vida para continuar, e acima de tudo, Deus que era a sua razão de viver. Bruna esperava que Jesus curasse a mãe completamente de todas as feridas, mesmo que esse processo já houvesse começado há algum tempo. O avião já iria decolar e uma lágrima teimosa escorreu em seu rosto, lembrando-se dos maus tratos do pai. Ela a enxugou ao olhar para o outro lado, e o asiático sentiu muito por sua forma de tratá-la. Fora rude e agora se sentia o pior homem do mundo. Foi muito difícil para Bruna professar sua fé em seu lar. Paulo a proibia de ir à igreja, praguejando contra a sua vida e de sua mãe. Certa vez, chegara até a expulsar a própria filha de casa após ela voltar de um culto à noite. Infelizmente, Júlia não estava em casa e não pôde fazer nada. Suspirou ao lembrar de algumas cenas dessa noite, quando tinha apenas 15 anos. Ou essa igreja, ou eu. Chorando e soluçando, Bruna tirou coragem de onde não tinha e o desafiou. Não escolho nem a igreja, nem o Senhor, pai, escolho Jesus. Ah, é assim, menina malcriada. A face dele possuía uma fúria que Bruna nunca havia visto e que lhe apavorou. Paulo pegou os braços dela e praticamente arrastou até o portão. Ao fechar, sentenciou: só me apareça nessa casa se deixar essa igreja. Tenho raiva desses religiosos e você não vai me fazer passar essa vergonha. Eu, pai de uma doida fanática? Sacudiu a cabeça em negativa após um resmungo e bateu o portão com força. A noite estava sendo longa e começou a cair um grande temporal com raios e trovões. O bairro onde ela morava era perigoso, mas o vizinho, um senhor de seus mais de 50 anos e sua esposa, de aproximadamente a mesma idade, se compadeceram da pobre menina após ouvir seu choro descontrolado em meio à tempestade e deixaram que dormisse em sua casa. Sem celular ou dinheiro, esse fora um grande escape para ela. Com certeza sua mãe, que havia ido visitar a irmã, não imaginaria a fúria do esposo e a que ponto chegara. Apesar de tudo, ainda amava o pai e o perdoara verdadeiramente. Bruna pigarreou e respirou fundo, tentando se recompor. Ouviu cochichos de uma senhora com um senhor calvo que supôs Bruna, ela e o arrogante eram o motivo. Mas não se intimidou e pronunciou com a voz rouca: Senhor, me desculpe, mas ter comprado a passagem para esse voo me dá plena liberdade de ler o que quiser. Que eu saiba, não insisti para que se tornasse cristão e não o arrastei a nenhuma igreja, o que me parece praticamente impossível. Colocou o cabelo detrás da orelha. Quero pedir desculpas pela forma que falei. Minha vida não está fácil ultimamente. Parece difícil pedir perdão. As palavras saíram mais baixas do que pretendia enquanto olhava para as mãos dela. Bruna não desistiu da conversa e retrucou: mas como devemos aproveitar todas as oportunidades? Jesus te ama. Tem um plano na sua vida e pode transformá-la por completo se você quiser. Ele está de braços abertos para te perdoar e ansioso para iniciar um relacionamento de amizade e cumplicidade de pai e filho. Ele voltou a olhar dentro de seus olhos e, deitando a cabeça para o lado, lembrou-se o que achava do Deus que ela estava pregando e ralhou com desdém.
Cuide de sua vida e não se meta na minha. Ele bruscamente fechou seu notebook e o colocou em sua pasta. O avião já iria decolar. A senhorinha, com um olhar reprovador, cochichou novamente no ouvido do senhor careca, que ria com o que ela dizia quando Bruna os olhou de soslaio. Bruna voltou a olhar para o asiático e deu de ombros, como quem não ligou, mas aquelas palavras grosseiras doeram um pouco. Vendo o estado de pânico de Bruna... Aliás, vamos lá, eu pulei um parágrafo, vamos lá. Ao ouvir o aviso de decolagem, as mãos de Bruna começaram a suar frio, sentia-se nervosa e o medo estava estampado em seu rosto. Com a respiração pesada e ainda tremendo um pouco, com o senho franzido, afivelou os cintos ao redor do corpo. Vendo o estado de pânico de Bruna, o rapaz sentiu vontade de protegê-la, de cuidar dela, e indagou. Está tudo bem? É a primeira vez que voa? E ela respondeu, é sempre assim. Já voei várias vezes. Acredito que tenho medo ou pânico de voar, respondeu ofegante e espremeu os olhos ao olhar para ele. Ao ouvir o barulho das turbinas, orou em pensamento, entregando tudo nas mãos de Deus. Agarrou-se aos braços da poltrona, deixando as dobras dos dedos brancas. Fechou os olhos, apertando-os e mordendo o lábio inferior. Sentiu, então, uma mão quente sobre a sua gélida. Bruna abriu uma pequena fração de seus olhos e constatou o arrogante e presunçoso rapaz a estava acalmando à sua forma, algo que não esperava em hipótese alguma. Após o avião estar estabilizado no ar, a mão foi retirada de cima da sua e então ele levantou-se e foi ao banheiro. Quando ela abriu os olhos, ele não estava lá. Aquele gesto a tinha acalmado e resolveu agradecer, mesmo quase sem coragem para isso. Ao voltar, o asiático sentou-se em sua poltrona e Bruna disse com um sorriso amarelo e gaguejando: "Oh, obrigada." Ele pigarreou e disse: "Não foi nada." Fechou os olhos e inclinou sua poltrona para tentar dormir um pouco. Bruna leu a Bíblia em Provérbios, capítulo 1, versos do 1 ao 7. Provérbios de Salomão, filho de Davi, rei de Israel, para aprender a sabedoria e o ensino, para entender as palavras de inteligência, para obter o ensino do bom proceder, a justiça, o juízo e a equidade, para dar aos simples prudência e aos jovens conhecimento e bom siso. Ouça o sábio e cresça em prudência, e o instruído adquira habilidade, para entender provérbios e parábolas, as palavras e enigmas dos sábios. O temor do Senhor é o princípio do saber, mas os loucos desprezam a sabedoria e o ensino. Após ler, fez anotações em seu diário sobre suas descobertas e dúvidas que esses versos lhe traziam, enquanto, em seu pensamento, conversava com o Espírito Santo. Vida, então, se eu quiser aprender o que necessito para viver bem, tenho que ponderar, escutar e procurar entender tua palavra. Dentro do seu coração, pôde sentir uma voz suave e não audível aos ouvidos, dizendo: mas o princípio de tudo é o temor do Senhor. Conseguirá obter sabedoria se tomar a decisão de o respeitar e obedecer com todas as forças e de todo o coração. Minha linda menina dos olhos de Deus. Os olhos de Bruna lacrimejaram. O Espírito Santo estava dentro daquele avião com ela. De fato, era muito diferente saber que ele existe e o sentir. Anotou em seu diário que acabara de ouvir e, olhando de soslaio, reparou que o asiático, ainda sem nome, olhava curiosamente para o que ela escrevia, o que a fez fechá-lo com força e arquear a sobrancelha direita como se dissesse: você não tem o direito de xeretar meu diário, ora essa. Ao perceber que sua intrusão fora descoberta através dos olhos de Bruna sendo cerrados sobre si, o rapaz abriu um meio sorriso sarcástico e virou-se para a janela. Essa pequena disputa com a menina do avião o fez lembrar do irmão, do qual tinha muitas saudades, até das pequenas brigas. Essas lembranças o machucavam e ele passou a ouvir algumas músicas com o intuito de pensar em outras coisas. Após estar mais relaxado,
Virou-se vagarosamente para Bruna e ela dormia, como um anjo. Como era linda e seus lábios tão desejáveis naquele batom rosa que talvez quisesse remover dali. Ah, e aquele perfume doce que ficara na sua mão quando a tocou. Se ele chegasse mais pertinho de sua orelha, o sentisse melhor e talvez ela nem percebesse. Meneou a cabeça, procurando afastar essas ideias absurdas. Como poderia se sentir atraído por alguém que tinha dito que Jesus o amava? Como? Se ele havia levado a pessoa que mais amava na vida. Era melhor pensar que ele não existia e ponto. Deseja algo, senhor? Indagou a aeromoça que passava com um carrinho com lanches, o que fez Bruna despertar. Bruna bocejou e percebeu que o arrogante colega de voo a olhava com um sorriso, mas não com simpatia. Ele estava rindo dela e parecia tentar se conter. Ela franziu o senho querendo uma explicação e percebeu que havia babado. Só podia ser ela mesma. Só podia ser mesmo ela. Estava surpresa por ainda não ter esbarrado em nada, fora as malas de 3 passageiros que quase a fizeram cair. Era mesmo desengonçada, o que já a fez passar maus bocados. Virou o rosto envergonhado e com a mão limpou o canto da boca que era o motivo da piada. A aeromoça pigarreou, ainda parada com um sorriso fabricado, indagou-lhe. Senhor, gostaria de mais alguma coisa? Gostaria de alguma coisa? Ele olhou para a aeromoça e respondeu com um sorriso galanteador. Água somente, por favor. A mulher sorriu, quase se jogando em cima dele, escorando o braço na poltrona na frente de Bruna, com parte dos seus avantajados à mostra, disse num tom de voz melodioso. Tem certeza que o senhor quer somente isso? Somente, respondeu pigarreando e desviando-se do olhar cobiçoso da moça. Ela mordeu o lábio inferior e recompondo-se perguntou a Bruna, e a senhora deseja algo? Bruna sorriu e respondeu, suco de abacaxi, por gentileza? Só um momento. A aeromoça voltou a olhar para o asiático que falava português fluentemente e sorrindo se foi. Bruna deu uma risada abafada entre as mãos, olhando em seguida para o curioso rapaz que a fitava com os olhos semicerrados. Já limpou a barba que saiu enquanto dormia? Indagou passando os dedos próximos à boca dele para ilustrar sua pergunta. Ele queria dar o troco. Sabia muito bem que as razões daquelas risadas eram pelas investidas da aeromoça e queria deixar de ser o motivo dos escárnios da inconveniente garota. Viu que havia dado certo, já que Bruna ficou envergonhada e seu rosto corado anunciava isso. Ela simplesmente baixou os olhos e preferiu não começar outra discussão. Ele se sentiu mal de novo por talvez tê-la machucado. Bom, eu também babo enquanto durmo, isso é super normal. Me desculpe por reparar nisso. Ela olhou em silêncio sem ter certeza de quem falava. O príncipe ou o sapo? Quem era ele de verdade? Resolveu tentar descobrir um pouquinho sobre ele. Como fala português tão bem, se parece ser asiático? Sou filho de uma brasileira e um coreano. Moramos na Coreia do Sul até eu ter 7 anos e viemos morar no Brasil, então sei falar português por isso, embora fale vários outros idiomas. Ele era eloquente e não baixasse sua voz grave, abriu um lindo sorriso e isso fez o coração de Bruna acelerar. Não pelo que dissera, ela sabia, porém era o poder daquele sorriso. Ela engoliu em seco e olhou para as costas da poltrona frontal para se recompor. Imaginava que devia estar parecendo ridícula com aquelas reações diante dele. Meu nome é Lee Hyun. Ele mesmo se surpreendeu por estar dando informações de sua vida para aquela menina que o fez ter lembranças tão dolorosas do passado e isso o irritou profundamente. O meu é Bruna. Prazer. Pronunciou após alguns segundos, estendendo a mão em sua direção. Ele pegou em sua mão enquanto olhava em seus olhos oceânicos, nos olhos oceânicos diante de si e um sorriso ia se formando devagar no rosto dele, enquanto ela parecia ter necessidade de respirar fundo. O que estava acontecendo com os seus pulmões? Passaram-se mais 5 segundos e Bruna enrubesceu novamente. Tinha que dar um fim àquele aperto de mão. A aeromoça pigarreou e eles então desviaram os olhos, soltaram as mãos abruptamente e olharam em outra direção, ambos sem graça.
Com um sorriso amarelo, uma voz fina e melodiosa, a funcionária da companhia aérea disse: aqui está seu suco, senhora, e sua água, senhor. Agradeceram e ambos tomaram uns goles de suas bebidas. Chegaram em Salvador. Bruno olhou em seu relógio e percebeu que o voo havia durado quase 2 horas. Guardou seus pertences na bolsa e olhou para Li Jun, revelou após descer do avião: foi legal conhecer você. Não esquece, Jesus te ama muito. E abriu um sorriso lindo que o fez ficar embasbacado. Arqueou a sobrancelha direita se recompondo e soltou: Jesus é? Acho que não. E se me ver novamente alguma vez na sua vida, nunca mais fale sobre ele. Um dia, Li Jun, você vai ter um encontro com ele e vai mudar de ideia. Eu te encontrando novamente ou não. E mais, eu vou orar por você. Tchau. Ele meneou a cabeça incrédulo e os dois dirigiram-se ao local de pegar bagagens. Desengonçada que era, Bruna escorregou. No entanto, antes que caísse, o braço forte de um par de olhos puxados a amparou. Ele inexplicavelmente se perdeu de novo por alguns segundos dentro dos olhos azuis dela, enquanto vagarosamente a trazia para cima. Bruno sentiu um arrepio ao toque dele e naquela troca de olhares enrubesceu. Tratou logo de se recompor, se desvirando os braços daquele incógnito, ora gentil, ora orgulhoso, ora sorridente, ora com uma seriedade imponente. E o mais importante, o rapaz não era cristão. Obrigada, gaguejou Bruno sem jeito e com um certo desgosto por se sentir atraída tão rapidamente por esse homem lindo, coreano, brasileiro, maravilhoso. Ele emudeceu, não entendendo de novo a própria reação diante daquela garota. Pegaram suas malas em silêncio e se direcionaram ao portão de saída. Ambos olharam uma última vez dentro dos olhos um do outro. Bruna virou-se e foi embora, enquanto o rapaz a observava se afastar. Suspirou confuso e seguiu também o seu caminho. Gente, esse foi o primeiro capítulo do meu livro, O que me dizem os Provérbios de Salomão. Se você está comigo até agora, nesta leitura do primeiro capítulo, eu te convido, você gostou do que você leu? O que será que aconteceu depois? Bruna chegou na Bahia, viu o pai, viu a madrasta, o Li Jun também foi naquela direção. Será que eles vão se encontrar lá? Gente, eu quero convidar vocês a estarem lendo e deixarem também sua avaliação na Amazon. Os meus livros estão aqui, ó. Nesse QR Code você pode escanear e ter acesso. Também vou deixar lá nos comentários os links para você estar pedindo o seu, tá bom? Gente, que Deus abençoe a sua vida. Jesus te ama. Que esse livro possa falar ao seu coração de maneira poderosa. E que o Senhor venha abençoar muito a sua vida. Eu estou escrevendo um novo livro, reescrevendo, na verdade, e em breve ele vai aparecer por aí, tá bom? Eu vou falar dele aqui também nesse canal, tá certo? Que Deus abençoe a vida de vocês. Jesus te ama. Tchau.